Essa hora para a gente estar refletindo, meditando no Salmo 23. É um salmo bem conhecido de todos. O autor também, né, aquele que escreveu, o autor, o inspirador é o Senhor, quem inspirou foi o Senhor, mas quem compôs esse salmo foi o Davi, o rei Davi. Por certo, você já deve ter usado, né, ou mencionado, citado esse salmo em alguma de suas orações. Talvez você já tenha até ministrado algo sobre esse salmo. Eu gosto muito desse salmo. Estava refletindo hoje à tarde, pedindo a Deus que nos direcionasse, nos conduzisse nessa noite e ministrasse aos nossos corações. E o Senhor me deu um tema dentro desse Salmo 23. O tema é: de nada teremos falta. Você crê nessa palavra? De nada teremos falta. Nós cremos, nós servimos, nós confiamos num Deus que provê todas as coisas. Tudo que nós precisamos, e às vezes nem sabemos que precisamos, porque não chegou ainda no nosso conhecimento, mas Deus já providenciou. Deus, como já sabe de antemão, Ele não é pego de surpresa, Ele já preparou algo para nós nessa noite, para a nossa vida, para o amanhã. Deus já está preparado o nosso amanhã. Basta apenas você confiar e viver nele. Convidá-lo para viver. Senhor, venha viver esse dia comigo, preciso de Ti. De nada teremos falta. Salmo 23 diz assim, eu vou ler todo o Salmo, tá? Porque é um Salmo curtinho e a gente depois vai refletir sobre o versículo 1, primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Dependo de Ti, Senhor. Confio em Ti. Não estou aqui confiando no meu conhecimento, porque o conhecimento do homem falha. Mas quando confiamos e dependemos de Ti, temos a certeza que tudo vai ocorrer, vai fluir bem. E eu te peço, Senhor, eu tenho uma expectativa nessa noite, eu preciso continuar ouvindo a sua voz, preciso entender, preciso refletir, preciso explanar esse texto, e eu peço ao Senhor que me ajude. Eu peço também, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações, que os nossos corações hoje seja aquela boa terra, cuja sua semente vai ser lançada, semeada, e vai produzir, Senhor, bons frutos nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, e te peço, fica conosco nessa noite, nos conduz dentro da Tua palavra. Eu te peço também, Senhor, que toda distração agora seja repreendida, que nada venha nos atrapalhar ou tirar a nossa atenção. Eu peço a Ti que o celular não toque, que não chegue mensagem, que não dê vontade de ir ao banheiro, Senhor, mas eu te peço que venhamos estar atentos nessa noite para a Tua palavra.
porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela, Senhor, produz grandes resultados em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, nessa noite, por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como eu disse, quem compôs esse hino, esse salmo, né? Salmos são cânticos, e quem compôs foi Davi, o rei Davi. Acerca da idade, há muita controvérsia, a idade exata que ele tinha ao compor esse salmo, a gente não sabe, mas a gente percebe que por essa poesia ou por esse salmo, Davi teve muitas experiências com o Senhor. Esse salmo foi composto por um homem que teve a experiência de pastorear um rebanho aqui na terra. A Bíblia fala que ele cuidava do rebanho do seu pai, ou seja, desde jovem, bem mocinho, ele já aprendeu a cuidar de ovelhas. Cuidava bem, hein? Porque ele diz que quando o leão veio atacar o rebanho do seu pai, o que ele fez? Ele foi lá e defendeu a ovelha e matou o leão. Aí o problema aumentou, veio um urso. Davi novamente, com coragem, no Senhor, vai lá e mata o urso e defende a ovelha ou defende o rebanho do seu pai. Então, a gente aprende, né, que algumas funções do pastorear ou são reger, guiar, alimentar e proteger. Ou seja, as funções do pastor ou são reger, guiar, alimentar e proteger as suas ovelhas. Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele está declarando, né, para todos que o Senhor, o nosso Deus, ou o Deus dele, também o pastor da vida dele. Ou seja, aquele que cuida da vida de Davi, aquele que rege, aquele que guia, que governa, que alimenta, aquele que protege Davi de todos os seus inimigos. E a gente conhece um pouquinho da história dele, a história de vida. Muitos acertos, muitas coisas boas, mas também alguns erros que ficaram marcados e que trouxeram, erros que trouxeram muitos problemas para dentro da casa de Davi, Um irmão se aproveitou da irmã, um outro filho matou o irmão, fez justiça, e matou o próprio irmão, o outro filho se rebelou contra ele, acabou morto também. Davi teve que sair fora, fugir do seu filho, e uma série de coisas. Perdeu também um filho, um bebê, orou a Deus, mas Deus não permitiu que vivesse. Então Davi foi um homem experimentado. E quando ele declara, o Senhor é o meu pastor, ele está falando, olha, isso sou eu dizendo, tá? Eu falando aqui e pensando sobre a vida de Davi e esse texto. Que ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, a minha vida está sobre os cuidados do meu Deus. Tudo que eu tive até hoje, por onde eu passei até hoje, aonde eu fui, as guerras que eu enfrentei, os soldados, os exércitos que eu enfrentei, se não fosse o bom pastor, eu não teria conseguido. Davi aprendeu e reconheceu
que o Senhor provia tudo o que ele precisava. E ele fala: de nada eu terei falta, ou nada me faltará. O pastor, ele, como já falei, ele guia, ele alimenta, ele protege as suas ovelhas. E elas o obedecem também, seguindo, amando e nele confiando. É bem interessante quando a gente estuda sobre o cultivo, né? Não sei se é isso, o cultivo ou criar, né? Cultivo acho que é alimento, né? Criação, né? Criação de ovelhas. É muito interessante. Eu tenho um livro do Philip Keller, Nada Me Faltará. É muito bom, é o Salmo 23, né? Interpretado à luz de um pastor realmente de ofício, um pastor de ovelhas. Ele interpreta ali o livro e faz as suas considerações acerca do Salmo 23. E ele, assim, é muito feliz em falar, em dar muitos exemplos sobre o pastorear. A gente vai ver que quando o Senhor fala que Ele é a porta, né? Ele é a porta das ovelhas. Os pastores, quando estavam no campo com as suas ovelhas, e caía lá à noite, ou chegava um entardecer, eles precisavam colocar as suas ovelhas em segurança, né? Deixá-las em segurança e deixarem elas ali descansarem, ele também dormir. E o pastor fazia o quê? Ele cercava o seu rebanho com galhos, gravetos, né? E fazia um cercado redondo e deixava um espaço, mais ou menos aí de 1 metro, 1,5 metros, aonde seria a passagem das ovelhas. E ele deitava ali naquele espaço para dormir, porque ele sabia que as ovelhas não iriam passar por aqueles galhos e elas iriam ficar ali naquele, não sei se é aprisco, né? Mas ficariam em segurança. E ele deitava onde? Na porta. E aí Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Jesus está falando para quem entendia sobre, né, a criação de ovelhas, ou seja, a porta, ou seja, aquele que entrava para o aprisco, aquele que entrar por essa porta, achará o quê? Morada, achará o quê? Segurança, proteção, vai ter alimento. Jesus está falando: olha, aquele que vem a mim, aquele que entra por essa porta, jamais terá sede, jamais terá fome, vai encontrar segurança, mesmo que o mundo esteja perigoso, em mim vocês estão seguros, porque eu sou a porta, eu sou o bom pastor, diz o Senhor Jesus. Enfrentaremos dificuldades, passaremos por lutas e provações. Sim, Ele não nos enganou. O convite para servi-lo, para estar na sua presença, para entregarmos a nossa vida a Ele, não tem nada a ver em deixar de passar dificuldade ou passar por sofrimento. Não, o convite não é esse. Ele até fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele promete isso, mas ele também diz: no mundo tereis aflições. E quantas aflições nós passamos. Se eu for deixar cada um falar aqui das experiências, né, minha irmã, que já teve com o Senhor, oxe, o culto não acaba hoje, acaba? Se cada um falar um pouquinho, o que já passou no Senhor, mas graças a Deus que passamos, estamos passando, isso é sinal que nós vamos superar, nós vamos vencer, porque Ele nos garante a vitória. Ele é o bom pastor. A ovelha, ela é completamente dependente do pastor. É diferente de um animal selvagem.
Você vê lá o leão, né, andando em grupo. Não vou falar porque eu não sei o nome do grupo, do coletivo. Aí eu vou dar mole, não, vou passar vergonha, né? Mas o grupo de leões lá, o lobo é matilha, é isso? Matilha? Ah, viu? Lembrei. Mas tem a matilha do lobo, né? Aí tem um grupo de leões lá. Bando. Então, bando de leões. Mas eles o quê? Eles caçam. Eles vivem, eles sobrevivem. Um defende o outro, às vezes até briga, né? A gente vê naqueles canais lá, brigando, né? O macho alfa lá, né? Brigando com o outro, e uma série de coisas, mas são animais que se defendem, caçam, vivem, não dependem do homem, ou de alguém para cuidar. Mas a ovelha não, a ovelha é completamente dependente, ela precisa que o pastor guie ela até um lugar bom para comer, um pasto bom. Quando o pastor não é um pastor que cuida, o que acontece? O rebanho fica desnutrido. Não vou nem falar pastor, porque o pastor, ele cuida, mas a Bíblia fala que são ladrões e salteadores, vamos dizer assim. É forte. São pessoas que estão nos púlpitos, nos altares da igreja, mas o interesse é a lã e a gordura. Não tem preocupação nenhuma em cuidar do rebanho, em ver se o rebanho está saudável, em alimentar, em conduzir, em ali ajudar, tirar os carrapichos, orientar, orar, aconselhar. Esse é o bom pastor. A ovelha, ela não é capaz de se defender sozinha dos predadores. Davi fala isso também, que ele livrou as suas ovelhas, né, dos predadores, do urso, do leão. E por mais que Davi tenha derrubado o gigante, né, era bom na batalha, corajoso, vencendo muitas guerras, conquistando muitos exércitos, ainda que ele tenha se tornado o rei de uma nação, Davi compõe esse salmo na condição de ovelha, Fernando. Ele nos apresenta um Davi que era servo, que tinha um pastor que cuidava da vida dele, e que ele dependia desse pastor para ser ou para chegar aonde ele chegou. Se não fosse o Senhor na vida de Davi, Davi não conseguiria vencer todas as batalhas que ele enfrentou. Davi não conseguiria ter superado a morte, o luto de um filho. Se não fosse o Senhor na vida de Davi, ele não teria conseguido ali ter vitória, êxito dentro de casa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse meu aqui nos indica intimidade. A palavra diz, olha, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ou seja, eu tenho intimidade com o meu amado, o Senhor Jesus. Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ou seja, eu tenho intimidade com o meu pastor. Nada mais tranquilizava as ovelhas do que ver o pastor no meio do campo. Quando estava lá o rebanho reunido, e a ovelha, não sei se você já viu o vídeo assim, mas a ovelha percebe que tem um lobo, ou algum animal ali que possa colocar em risco o rebanho, elas já ficam agitadas, elas percebem. Mas quando o pastor está presente, elas podem ter certeza, elas têm a certeza, a convicção, que nenhum predador
pode arrancá-las do aprisco ou destruir, ceifar a vida delas. E Jesus confirma isso, irmã Caliandra. João capítulo 10, a partir do verso 17, o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ou ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. As ovelhas de Jesus, aquelas ovelhas a qual o Pai enviou para Jesus, essas têm a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ou seja, nós estamos no Senhor, amém? Um dia nós entregamos as nossas vidas, entendemos que o Senhor é o bom pastor, e nada pode mudar isso, independente do momento que vivemos, ou como estamos vivendo, a aliança está de pé, a aliança que nós fizemos com o Senhor está de pé, Ele não invalidou, nós somos ovelhas do seu rebanho, e Ele diz que nada pode nos arrebatar das suas mãos. O pecado não pode arrebatar as ovelhas do Senhor das mãos dEle. A morte não arrebatará as ovelhas das mãos do Senhor. O mundo, as aflições não podem arrancar as ovelhas das mãos do Senhor. Nós estamos no Senhor. A sua vida pertence ao Senhor Jesus. Nada pode mudar isso. Você tem uma aliança com Deus, com o Supremo Pastor, com Deus que te ama, com Deus que foi às últimas consequências, que enviou o seu único Filho para morrer e ressuscitar em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. E Ele é apresentado como o bom pastor, e nós representamos aqui, ou tipificamos, as suas ovelhas. Eu lembro que o pastor Eli contava uma história ou algo dentro do pastorear também, que ele falava o seguinte: existiam aquelas ovelhas que respeitavam ali o aprisco, mas existiam aquelas ovelhinhas mais levadas, que pulavam ali. A Bíblia fala da 100ª ovelha, né? Aquela que foi dar uma ida, um passeio longe do rebanho, e o Senhor deixou as 99 em segurança e foi atrás da 100ª, porque aquela fazia falta, aquela ovelha fazia falta, o rebanho não estava completo sem ela. E quando a ovelha insistia em pular ali no aprisco, fugir, o pastor, isso no natural, tá, irmãos? Isso no natural. A ovelha, quando pulava muito o aprisco e fugia, o pastor ia, quebrava uma das suas patinhas e colocava ela sobre os seus ombros, levava de novo para o aprisco, cuidava, sarava aquela ferida, tratava aquela quebradura, e isso servia o quê? De exemplo para as outras. Mas o pastor queria ver o quê? Aquela ovelha em segurança, porque longe do aprisco ela estava correndo perigo, ela corria perigo, longe do pastor, longe do aprisco, longe do rebanho, seria presa fácil para os predadores. E a palavra do Senhor diz que ninguém pode arrancar uma ovelha do Senhor das mãos dele.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode repetir essa frase, esse versículo? Fala para você, compreende isso. Fala para você, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, ou de nada teremos falta. A segunda metade aí dessa frase, ou desse versículo, nada me faltará, é a declaração de uma ovelha plenamente satisfeita. Nada me faltará representa a satisfação que a ovelha tem de estar sobre os cuidados do seu pastor. Uma ovelha contente com os rumos e realizações de sua vida. Ou seja, ela alcançou o contentamento, ela está satisfeita, ela tem o prazer de servir, ela tem o prazer de ser pastoreada por aquele, vou falar assim, vou ser redundante, né? Por aquele pastor. Ela tem o prazer, ela tem a satisfação. Nada me faltará, representa isso. Davi declara, nada me faltará, consciente de que o Senhor é quem provê, e nada faltará àqueles que nele esperam. Nada faltará para aqueles que esperam em Deus. Vou repetir e vou acrescentar algo aí no finalzinho da frase. Nada faltará àqueles que esperam em Deus, segundo a vontade do Senhor. Nada nos falta segundo a vontade do Senhor. A gente tem que ser racional também, ter fé, mas também entender o que o Senhor está falando. Não vou falar, estou sentindo falta de uma Mercedes, eu queria ter uma Mercedes-Benz, mas Deus não proveu, faltou. Não é isso, não é disso que a Bíblia está falando. Esse nada nos faltará aqui está relacionado com satisfação, com gratidão, em termos do prazer de agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós, não pelo que Ele vai prover, mas pelo que Ele já nos deu. Nada nos faltará, Deus é quem provê, nós precisamos saber esperar no Senhor. Como pastor, Ele alimentará o seu rebanho, e levará os cordeirinhos nos braços, e os carregará junto ao seu peito, ou ao seu coração. Isaías fala isso. A palavra do Senhor lá em Isaías diz, como pastor, Ele alimentará o seu rebanho. Isaías apresenta um pastor que alimenta, que cuida, que zela, já apontando para o Cristo. Mais de 600 anos antes do nascimento de Cristo, o Senhor já mostra na palavra, já falava para o povo profeticamente, olha, como pastor, Ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos, Senhor, nos carrega no colo. Essa palavra, esse versículo aqui é tremendo. Como cordeirinhos nos braços, e os carregará junto ao seu coração, ou junto ao seu peito. Olha só que coisa linda. O bom pastor nos carregando muitas vezes em seus braços, junto ao seu coração, forte demais. E olha, Ele diz que nos conduziria
a pastos verdejantes. Ele nos colocaria num local onde teríamos alimento, e bom alimento, não é qualquer coisa. E graças a Deus, PIB em Jardim Meriti, nós temos um bom alimento aqui. Nós temos sido alimentados aqui, não apenas pelo altar, mas nós temos sido alimentados nas EBDs, nas classes, professores que estudam, são bênção, têm dado uma boa palavra, na consagração pela manhã, nós temos sido alimentados. Pastos verdejantes, igreja que se alimenta, ovelha que se alimenta, aonde tem bom pasto, boa comida, é uma ovelha saudável. Uma ovelha saudável é uma ovelha que não vai dar muito problema. Sempre tem alguma coisinha, né, para a gente trazer para a nossa liderança, falar, pedir conselhos, mas nada demais. Realmente é só aquele trâmite, algo normal, né, que tem que ser feito. Mas a ovelha, quando ela ouve a palavra do Senhor, quando ela se alimenta, ela gera novas ovelhas. Ela abençoa outras pessoas. A ovelha, você já ouviu isso? Ovelha gera ovelha? Ovelha gera ovelha. Se o alimento está bom para você, tenha certeza, vai ser bom para o teu amigo do trabalho também, vai ser bom para o teu colega da escola. Se o alimento está bom, se Deus tem suprido as suas necessidades, vai ser bom para todos da sua família também. Então convide, porque ovelha gera ovelha. Pastos verdejantes, ele nos conduz junto, né, a águas de descanso, leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Olha o que Davi fala, ou seja, leva para junto das águas para quê? Para a ovelha beber água, se hidratar. E Jesus fala que aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Ele fala para aquela mulher, olha, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ele diz que rios de águas vivas fluiriam do interior daquela mulher. E qual foi o resultado quando ela creu na palavra de Jesus? Ela se tornou uma missionária. Ela se tornou uma missionária, ela começou a falar de Jesus. Por quê? Outrora ela estava com sede, Danilo. Outrora lhe faltava isso, lhe faltava alguma coisa. Até que o que faltava chegou na vida dela. O Senhor Jesus era o que faltava. E preencheu todo o vazio daquela mulher. Nunca mais vai ter sede, vai voltar a ter sede. Lembra daquele jovem, também um jovem rico, quando se encontra com o Senhor Jesus? Ele conhecia os mandamentos, ele guardava todos os costumes, 99% ele estava ok, mas faltou um negocinho. Jesus falou, olha, lhe falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele ficou triste, baixou a cabeça e não quis fazer o que Jesus não queria que ele ficasse pobre ou sem bens, não. Jesus conhecia o quê? O coração. A confiança daquele jovem rico estava em quê? Nos seus bens, na sua riqueza, no seu poder de compra, no seu poder de influência, naquilo que ele tinha. Mas Jesus o convida para agora para viver o quê? Confiando nele, dependendo dele, viver pela fé. E ele não quis, não aceitou. Faltava ainda uma coisa. E essa coisa, não sei se ele se converteu depois, mas o texto diz que ficou faltando, porque ele foi embora. Ou seja, o bom pastor
Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o que precisa ser preenchido na sua vida, Ele sabe o que está faltando até hoje na sua vida, e no tempo do Senhor, Ele vai acrescentar, Ele vai te dar, Ele vai te presentear. Quando nós menos esperamos, Deus nos presenteia, Deus nos surpreende. O bom pastor, ele guia pelas veredas da justiça, ou pelo caminho de justiça e retidão, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande, Davi fala, pelo vale da sombra da morte. Davi experimentou algumas vezes o vale da sombra da morte. Imagina um filho se rebelar contra a gente, contra o próprio pai, querer matar o pai, querer tomar o trono, usurpar o trono do pai, e o pai ter que fugir. Vale da sombra da morte. Tantas vezes Davi teve ali emboscada para matar Davi, vale da sombra da morte. Quantas vezes a alma dele estava angustiada, estava passando por aflição, vale da sombra da morte. Mas Davi fala aqui, olha, mal nenhum eu temerei, ou não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. No vale da sombra da morte, o bom pastor estava com Davi. Nos momentos bons que Davi viveu, festa, dança, alegria, banquete, o bom pastor estava com ele. Nos momentos de dificuldade, o bom pastor também estava com ele. E Davi encerra esse salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi está falando: Senhor, eu não te abandonarei. A tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, mas eu habitarei na casa do Senhor, ou seja, na tua presença, Senhor, eu não sairei nunca. Porque o que me manteve vivo, o que me trouxe até aqui, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, construí, todas as provas que eu passei, todos os vales que eu superei, foi porque o Senhor esteve presente na minha vida. Esse autor, Danilo, Philip Keller, ele diz o seguinte, nesse livro, E Nada Me Faltará: quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não fala que ele seria próspero em tudo, não é isso, saudável o tempo todo. Davi está falando que mesmo em meio a dores, privações, perdas, dificuldades, o pastor estaria com ele e nada lhe faltaria, segundo a vontade do próprio Senhor. Ou seja, o bom pastor, ou o pastor, ele não nos livra às vezes de passar por uma situação difícil, mas ele nos garante a sua presença conosco e o livramento dos momentos difíceis. Deus nos garante o livramento, o escape, a vitória, sempre quando precisarmos. A gente não acorda, né? Ou não levanta, não amanhece todos os dias de bom humor, né? Você levanta todo dia bem-humorado, Cleano? Eu também não. Tem dia que a gente levanta bem, animado, tem dia que a gente levanta e não quer falar com esposa, com filho, com ninguém. Não existe um botão, né, na nossa casa ou em nós, que a gente, se tiver de mau humor, aperta lá o botão do bom humor. Pum, apertou, opa.
Eu fico imaginando, né? O nosso pastor também, né? Tendo que sempre estar conosco. Eu cito ele como exemplo, menciono porque não me recordo de ver o pastor desanimado, chorando, ou sem uma palavra, ou não sorrir. Sempre quando eu encontro com o pastor Diego, ele está sempre com uma palavra de ânimo para a minha vida, uma palavra de esperança de Deus ali, rindo, a gente... Mas será que ele não passa por dificuldade? Eu estava pensando nisso, como a gente passa. Claro que passa, todos nós passamos, mas eu não tenho dúvidas que, assim como Deus faz com ele, porque é o Senhor quem o ajuda, o capacita, e diante do chamado, da vocação que ele tem, imagina pastorear, chegar, ter que dar uma palavra, uma orientação para o rebanho, e chegar aqui e falar, poxa, está ruim lá no emprego, esse mês, meu irmão Alex, não vendi nada, está tão difícil. Olha isso, imagina. Alguém que, né, um líder passar isso para a liderança. Mas será que ele passa por esses momentos difíceis? Passa. Mas o Senhor, o bom pastor, que supriu Davi, que conduziu Davi, que alimentou, que protegeu, que guardou, é o pastor que guarda a nossa vida, que nos traz bom ânimo, que nos mostra que nós temos uma obra a cumprir, nós temos tarefas a fazer, tem um rebanho, no caso do pastor Diego, um rebanho para cuidar, para alimentar, e com certeza Deus fala com ele e trata do coração dele. Mas, sabendo disso, não deixe de orar pela sua liderança, não deixe de orar pela família, pela casa pastoral, pela família do pastor, não deixe de orar pelos teus irmãos, por aqueles que estão trabalhando no culto, naqueles que estão nas salas, nas classes, os professores de EBD, não deixe de orar por eles. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você pode se colocar em pé? Mediante a palavra ministrada nessa noite, eu gostaria de fazer a você alguns convites. O primeiro deles é, você talvez não tenha ainda tido um encontro com o Senhor. Ou seja, você ainda não o reconhece como seu pastor. Você precisa colocar a sua vida no altar do Senhor. Você precisa, como ovelha, vir diante do altar do Senhor e receber um abraço do Senhor nessa noite. Deus quer te abraçar aqui hoje. O bom pastor está aqui. E Ele quer te pegar nos braços, carregar você como um cordeirinho junto ao seu coração. Mas para isso você precisa, primeiro, ter fé. Ter fé, acreditar que essa palavra que está sendo ministrada é para você. E o segundo ponto é dar o passo, vir diante do altar, sair do seu lugar, reconhecendo publicamente que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Esse é o primeiro convite. Você quer receber ao Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, ser ovelha do seu rebanho? Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. O segundo é, aqueles que estão passando por algum momento
difícil, que precisam da provisão do Senhor. Você creu nessa noite que o Senhor vai fazer, Deus vai prover, nada vai te faltar, mas você precisa de um fortalecimento até essa bênção chegar na sua vida, porque você já está meio desanimado, desanimada. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar também por você. Você vai receber esse fortalecimento, você vai receber essa oração, você vai sair daqui com esperança, você vai sair daqui animado para aguardar no Senhor aquilo que você espera. Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar a perseverar, a esperar nele, e você vai ser abençoado. Você quer? Vem aqui à frente. E o terceiro é um convite especial para batismo. Você que deseja se batizar, ser membro nessa igreja, fazer parte da membresia dessa igreja, eu peço a vocês que procurem o pastor Diego, falem com ele, conversem, e vocês são muito bem-vindos aqui. Vamos orar, vamos louvar. Enquanto estivermos louvando, se você quiser sair do seu lugar, se você quiser vir aqui à frente, receber uma oração, fique à vontade. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouviu, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque